Vamos seguir a nossa programação da 28ª Semana Espírita, promovida pela USE Intermunicipal de Guarujá. Nós agradecemos a presença de todos num dia frio, mas estamos aqui podendo privilegiar e contemplar essa maravilha. Nós estamos agora terminando a parte musical, mas ainda temos a programação da nossa palestra. Este ano temos um motivo duplo para celebrar. Além de reencontrarmos corações queridos, comemoramos os 160 anos de uma obra que mudou a forma de entendermos a vida e a morte. O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Se alguém chegou aqui imaginando que falar de céu e inferno é coisa de meter medo, prepare-se para uma boa surpresa. Vamos falar de justiça divina, com a leveza de quem sabe que Deus é Pai amoroso, não um juiz carrancudo. Então respirem fundo e vamos juntos abrir as portas dessa jornada. Vamos juntos abrir as portas do plano espiritual. Eu achei que eu já estava desencarnado e já estava me escutando lá. Mistério. Vamos juntos abrir as portas dessa jornada de reflexões, consolo e esperança. Toda a programação aqui foi pensada visando proporcionar um banquete espiritual para todos nós. Nós não temos como sair daqui da mesma forma que chegamos. Aproveitemos ao máximo. E para darmos o início oficial da nossa Semana Espírita, nós chamamos o Marco Aurélio, o presidente da USE Guarujá, para a palavra inicial. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa nos envolver, possa acalentar os nossos corações. É motivo de muita alegria estarmos aqui mais um ano, na 28ª Semana Espírita de Guarujá e Bertioga, revendo corações fraternos, almas queridas, de Bertioga, de Guarujá, de outros municípios até de Santos, e principalmente refletirmos sobre essa obra tão preciosa, que é o livro Céu e Inferno, que comemora 160 anos. O maior chamamento de uma federativa como a USE, a União das Sociedades Espíritas, é unificar o movimento espírita nas cidades. E vocês não fazem ideia, estava conversando com o nosso irmão ali, antes de eu vir aqui à frente, vocês não fazem ideia a alegria em que eu sinto de ver vocês aqui presentes nesse evento, que é tão importante. Um dia eu tenho certeza, no meu coração, que estaremos realmente, verdadeiramente unificados. Eu digo o movimento espírita, em todas as cidades do Brasil e do mundo. O dia em que verdadeiramente tomarmos consciência que o movimento não se dá somente nas casas espíritas, mas na confraternização, na possibilidade de revermos almas queridas, revermos amigos e juntos nos alegrarmos com as lições eternas de Jesus e com um grande amparo e assistência do grande codificador, Sr. Allan Kardec. Então que possamos festejar aqui no plano físico, no plano material, porque eu tenho certeza que no mundo espiritual está em festa de estarmos aqui reunidos em nome do Cristo para prestigiarmos o trabalho tão grandioso do Sr. Allan Kardec. Então, sejam muito bem-vindos e que possamos aproveitar ao máximo essa semana de 5 dias
que com muito suor, com muita lágrima, mas com muita alegria, o Senhor da vida, Deus, nosso Pai Criador, nos proporciona que estamos aqui. Então, minha gratidão a vocês aqui presentes, gratidão a todas as pessoas de todas as casas espíritas, gratidão ao nosso ilustre palestrante, aos nossos ilustres instrumentistas, não é? Nosso técnico, pessoal que trouxe a alegria cristã através da música, a nossa gratidão. E muita paz para todos e que tenhamos uma semana abençoada. Eu vou deixar assim, porque o nosso palestrante também é alto, né? Quem sabe é o Cristo também. Vamos chamar para a prece de abertura a nossa irmã Regina, do Obreiros do Senhor, para fazermos, então, a nossa prece de abertura. Boa noite a todos. Eu acho que eu também. Achei que eu fosse mais alto. Tá caindo. Eu seguro. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui juntos com vocês, tantos rostos conhecidos, outros conhecendo hoje. Que nós possamos, nesse momento, aqueles que desejarem fechar os olhos, fazermos a nossa prece, que possamos, unidos nessa harmonia presente na casa, por todo esse amparo, por toda essa proteção e equilíbrio que já existem no ambiente, que possamos sentir, que possamos, através dos nossos pensamentos amorosos, favorecer a espiritualidade, a nos envolver, nos intuir, para que possamos sentir as palavras que aqui serão trazidas pelo D'Alessandro e que certamente serão dirigidas a cada um de nós. Que todos nós, juntos, lembrando sempre do nosso Mestre Jesus, que está presente conosco, lembrando sempre de Allan Kardec, esse irmão que nos favorece sempre com a sabedoria das suas obras, que também certamente terá os seus representantes dessa Semana Espírita comparecendo junto de nós, que possamos nos envolver, nos harmonizar, sentir a presença de toda a espiritualidade benfeitora e iniciar assim a 28ª Semana Espírita com amor do coração, sentindo que tudo que trará para nós será nutrição espiritual, que nós possamos, através desse alimento, também alimentar aqueles que estiverem à nossa volta. Que levemos daqui ao final amor, paz, alegria e serenidade. Que Jesus possa abençoar esse evento e trazer a todos, além do amor, a paz e a luz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. D'Alessandro Rodrigues, nosso palestrante de hoje, é estudante do Espiritismo desde os 15 anos de idade, onde é facilitador dos estudos da Casa Espírita Ismênia de Jesus de Santos. O tema que ele trabalhará hoje, a justiça divina e a lei de progresso. Vamos receber o nosso irmão com uma salva de palmas. Alessandro, por favor.
Obrigado. Deixa eu posicionar aqui no terreno. Bom, primeiro agradecer a Deus pela vida, agradecer a Jesus, o Mestre por excelência, o irmão que toca-nos o coração e nos convida de maneira alegre e ininterrupta ao banquete celestial. Agradecer a pli de espíritos superiores que constantemente nos convidam a estudarmos para que através da reflexão possamos sentir e vivenciar as leis divinas em nossas vidas. E agradecer a todas essas dedicadas irmãs e irmãos da União das Sociedades Espíritas, em ordem alfabética, Pirtiog e Guarujá, que trazem essa nobre responsabilidade de relembrar o codificador e as palavras enobrecedoras do Mestre Jesus. Trazemos o abraço fraterno das voluntárias e dos voluntários da União das Sociedades Espíritas e Santos, e também trazemos o abraço fraterno das voluntárias e voluntários do Centro Espírita Ismênia de Jesus, onde será sempre uma alegria e uma honra recebê-lo. Na noite de hoje, a proposta que a gente tem em torno de 30 minutos, se não me falha a memória, falei direitinho, é juntos analisarmos quando o Allan Kardec vai abordar o codificador, não só a questão da lei do progresso, mas principalmente a justiça divina. E começa então no Livro dos Espíritos. Só para eu me posicionar, é o magnetismo de vocês. Olha só, vocês estão cheios de energia aí. Eles cantaram de maneira nobre e bela, né? Dá até vontade de a gente levar para casa, né? Ainda acabou com a música belíssima. Bom, só para eu me posicionar, a maioria aqui deve ser espírita ou simpatizante. Tem o Livro dos Espíritos em casa? Então, tá bom. Então lá depois confere, por gentileza, alguma das questões que a gente vai abordar aqui, a questão colocar a questão com os vossos anjos guardiões antes de dormir, tá bom? Então, quando a gente abre o Livro dos Espíritos, tem 4 livros dentro do Livro dos Espíritos. O livro primeiro, As Causas Primárias, o livro segundo, O Mundo Espiritual, o Mundo dos Espíritos, o livro terceiro, As Leis Morais ou Leis Divinas, de acordo com o tradutor, e o livro 4, Esperanças e Consolações. Baseado nesses 4 livros é que a gente vai perceber o senhor Allan Kardec dando desdobramento nas outras obras da codificação. E com diz respeito à lei de justiça e à lei de progresso, estão no livro terceiro. E aí a gente começa fazendo a seguinte reflexão juntos, né? Kardec começa por qual lei? Kardec primeiro vai falar das leis divinas, que é a questão 614, o que se deve entender de uma lei natural. Então a resposta, a lei natural pode ser dividida em 2 grupos, as leis divinas, as leis que regem a matéria e as leis morais. Depois ele vai desenvolver e vai nos chegar ao Mestre Jesus, que é a questão 625. Qual é a missão de Jesus, né? O Jesus veio nos mostrar, eu estou usando aqui meu linguagem porque vocês balançaram a cabeça e falaram que tem um Livro dos Espíritos em casa, então vocês vão verificar antes de dormir a importância das respostas. Jesus veio nos mostrar todas as leis e todas as virtudes. Eu só consigo me conectar a uma lei praticando a virtude daquela lei. Se eu não praticar a virtude que já está dentro de mim em forma de sementes, como diz os benfeitores espirituais, eu não me conecto à lei. Então vamos lá. Lei de liberdade. Qual é a virtude que aciona a lei de liberdade e me conecta com a lei de liberdade? Isso mesmo que vocês estão pensando, mas estão com vergonha de falar. Sentimento de liberdade. Se eu não me sentir livre, eu não vou acionar uma lei. Por isso que a gente já entende que não existe lei de obrigação no universo. E também nisso não vai aparecer a lei de punição. Então, já baseando ali na introdução das leis, Kardec, que é um homem muito sábio, né, é um espírito muito evoluído, por isso que foi escolhido por Jesus, de acordo com Emmanuel no livro A Caminho da Luz, dos espíritos superiores, o mais preparado para trazer o Consolador prometido, o que estava preparado, Allan Kardec. Porque Jesus falou, João registrou em 15, eis que vos enviarei outro Consolador, que ficará convosco para sempre. Bom, primeiro foi ele,
que veio nos consolar e nos amar. Depois virá outro que ficará conosco para sempre. Então não é um ser humano, né? Não é um espírito imortal, e sim uma doutrina, que é aquilo que a gente conquista, não perde mais. Então por isso que o espiritismo é o consolador prometido, é o cristianismo redivivo, como está em vários momentos nas páginas dos livros da codificação e nas obras subsidiárias idôneas. Então, já nos mostra ali um parâmetro que devemos sempre, estando em dúvida, seguir as orientações do Mestre Jesus. Questão 627, onde vai aparecer, citado pelos cantores, principalmente a última música, né? O benfeitor Emmanuel. Que o Emmanuel escreveu tanto? Poderia ter falado tanto, mas a ideia é escrever para futuras gerações. Por que Joana escreveu tanto e outros benfeitores? Justamente a questão 627, que vem relembrar os ensinamentos do Mestre e nos mostrar as leis divinas, ou seja, as leis morais. Poucos são os que compreendem, ainda menos que praticam. É a resposta que está lá em 1857, na primeira edição, e 1860, na segunda edição. Quando a gente vai, então, diante das leis divinas, Kardec apresenta 10, ele termina com a 10ª lei de amor, justiça e caridade. E mais tarde, na questão 648, ele vai perguntar para os benfeitores o que achava daquela divisão em 10 leis. E a resposta, que eu estou usando o meu linguajar, falou, é as 10 leis de Moisés, é uma classificação não absoluta, porque não está restrito a 10, por isso que ele vai usar o termo não absoluta. Porém, vem a dica agora na resposta para todos nós. A que faz o espírito evoluir é a lei maior, ou seja, a lei de amor, justiça e caridade. Então é por isso que a União das Sociedades Espíritas, Guarujá e Bertioga, eles começam nesse primeiro dia analisando, né, assim, pelo processo evidentemente de desdobramento, intuição dos seus membros ao pensar, né, apontando a importância dessa lei de justiça relacionada ao amor e à caridade para eu me progredir como espírito imortal. Então, já dando uma dica para a gente ali. Quando a gente abre o livro 4, que tem um título, lembra que eu acabei de falar? Você estava aqui ou estava em desdobramento? Estava aqui, eu sei. Esperanças e consolações. Ó, o título é interessante, porque como ele é educador, mestre, tem tudo uma sequência lógica e tem uma intenção em conexão com as leis. Porque em espírito superior fala pouco e transmite muito. Então, olha lá, já no título do 4º livro, que é as questões 920 seguintes, até 1019, ou 1018, de acordo aí com o tradutor, ele já nos aponta ali, ó, que não existe punição, não existe castigo, né, no sentido da palavra que chega, quando você estuda a origem da palavra castigo, significa purificar, e hoje, é claro, se a gente pega uma criança ou outra, ou um adolescente, o que é para você castigo? Abater, maltratar, ferir, né, 3 pontinhos. Então a palavra foi criada num contexto, e é claro, por influências culturais, sofreu distorções. Bom, então não existe a lei da punição, não existe ali, então, a lei do privilégio. Mas a questão 648 já nos deu uma dica que eu preciso, então, de novo, e praticar essa lei maior através de suas virtudes. Então, a gente viu, né, que tem lá a justiça, mas a justiça está baseada no amor e na caridade. Quando é que Jesus mostrou essa lei? Em diversos momentos, mas há momentos pontuais, como quando, está registrado em Mateus 22, o doutor da lei fariseu perguntou a ele qual era o maior mandamento. E o mestre respondeu, amarás a Deus do teu entendimento, de teu coração e de tua alma. Este é o primeiro e maior ensinamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, a primeira resposta do mestre é uma tríade. Entender, sentir e vivenciar. No nosso nível evolutivo, quando a gente abre aqui o Livro dos Espíritos, a questão 10, perguntou Kardec, o homem pode compreender a natureza do Criador? Aí a resposta, falta para ele um sentido. Então, no nosso nível evolutivo, a gente precisa desenvolver a moralidade. A intelectualidade vem, raciocinamos, e através do bom uso do livre-arbítrio, trabalhando várias virtudes, eu consigo, então, me moralizar. Então, eu posso
Amar a Deus no meu nível, no nosso nível, entendendo. E como que eu entendo Deus? Isso mesmo que vocês estão pensando, mas devido ao frio, estão com vergonha de falar. Estão economizando para falar. Através de suas leis, que é a questão número 9, quando Kardec pergunta. Por isso que já na introdução aqui no capítulo 1, já que o céu e o inferno é dividido em duas partes, primeira parte ele vai fazer toda uma sequência lógica, apresentando as ideias do passado, já do presente, né, do período dele em questão, século XIX, o senhor Kardec, começa já lá com um nado futuro, onde ele já explica que o espírito traz no seu íntimo já a felicidade. Perguntar para uma pessoa se ela quer ser feliz, né? Então ele já tinha feito essa pergunta na lei de adoração. Os selvagens adoram o Criador, então eles não aprenderam a educação de amar um Criador, já traz. Então é como se assim, Deus ao nos criar, nós já trazemos a assinatura de Deus dentro de nós. E é fato que é a questão lá 621, onde está escrita as leis. Mas às vezes os espíritas não prestam atenção na 621A, quando vai dizer, por que os espíritos têm que nos relembrar? Muitos de vós esquecem e desprezam. Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de estudar uma lei divina, senti-la no meu coração para vivenciá-la no meu dia a dia, e eu não faço, eu estou optando em desprezar o Criador através do meu entendimento. Questão 9 do Livro dos Espíritos. Olhai o artífice da obra. Reconhece-se então, né, que toda causa todo efeito tem uma causa. Se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. Então Jesus já dá a dica para ele, o fariseu, que é para todos nós, né, no sentido intelectual, que para eu amar o Pai de entendimento, eu tenho que amar as suas leis, investigando-as, que é a questão 619. Porque eles não vão nos forçar a nada, os espíritos superiores, a começar pelos nossos anjos guardiões. Lembra a importância do anjo guardião na nossa existência? No Livro dos Espíritos, quando a gente vai no segundo livro, o mundo espiritual, Kardec vai tratar do tema ali dos anjos, questões 128, ele vai falar se o anjo foi criado perfeito. Kardec vai depois, de novo, no capítulo 7º, falar da tradição dos anjos, as influências culturais, e dizendo, ali terminando o texto, nos mostrando a importância da lei do progresso, ou seja, o anjo de hoje, ontem começou como um espírito simples e ignorante, questão 115 do Livro dos Espíritos, porque Deus é equânime. Como é que eu mostro a bondade e a justiça de Deus? Através de suas leis, e dentre elas, ele não criou privilegiados. Então, Kardec, de maneira muito sábia, mostrando, né, todo aquele arcabouço cultural que ele trazia, dessa última existência dele, mostra todas as outras, né, influências religiosas, sempre respeitoso, como vocês sabem, né, Kardec foi um homem extremamente amoroso perante as pessoas que na sua época eram, às vezes, muito deselegante nas palavras e na escrita, né, ele jamais, né, teve essa atitude, mas vai nos mostrar ali que o anjo, ele termina mostrando, né, que o anjo, né, de hoje começou lá atrás como espírito simples e ignorante, já que a questão 115 nos fala que Deus dá a cada um uma missão, e todos aqueles que são submetidos à missão chegam mais depressa à meta. Qual é a nossa meta? Participa, senão da sonoterapia. Eu já aprendi isso na minha atual existência, que se a pessoa ficar muito tempo quietinha, ou ela tem desdobramento, que é o caso de você, ou ela tem... Bom, então qual é a nossa meta? A pura, eterna felicidade. Então é possível ser feliz já aqui e agora, não preciso desencarnar. Então é por isso que na segunda parte do livro do Céu e Inferno, ele vai fazer então conversas, né, diálogos, né? Algumas pessoas usam o termo entrevista, mas não foi entrevista, né? Eram diálogos, justamente aquele espírito que se arrependeu, o espírito que ainda não se arrependeu, né, principalmente está empedernidos no mal ali, e espíritos que já realizaram o bem no limite de suas forças. Isso é muito sério, a questão 100 do Livro dos Espíritos, que fala da escala espírita, que o benfeitor Sócrates, que é um dos ministros do Cristo, vai alertar para quem trabalha
no atendimento espiritual, a começar atendendo-se, sobre a pessoa estudar a escala espírita, para poder identificar ali, né, no depoimento, aquele que realmente vai se arrepender e aquele ali que às vezes está como um falso profeta. Isso é muito sério, então nos mostra a importância quem trabalha nessa área, né, de, às vezes, se não estudou a escala espírita, questão ali 100 do Livro dos Espíritos, ter um tempinho para estudar. E na questão 100, a escala espírita, tem 3 ordens: a terceira ordem, os espíritos imperfeitos, a qual me encontro; a segunda ordem, que é os espíritos bons, onde está meu anjo guardião; e a primeira ordem, né, classe única, os espíritos puros, ou seja, anjos, no caso, o Mestre Jesus. E aí, então, na terceira ordem, tem a quinta classe, que é os espíritos neutros. Assim, diante da vida, principalmente quando a pessoa não toma uma postura, né? Eu posso discordar das ideias de uma pessoa, mas eu tenho que tomar uma postura. E na nossa sociedade, ser neutro é vantajoso. A nossa cultura, vamos dizer assim. E ali é um alerta, né, dos espíritos neutros já, na questão 100, os que não fizeram o bem, mas também não fizeram o mal. E de acordo com as leis divinas, o bem é tudo aquilo de que está de acordo a elas, nossas atitudes em comunhão com as leis. O mal, tudo aquilo que está contra elas, ou seja, né, esse movimento de desprezo, de esquecimento. A questão 642, antes de chegar a 648, onde a gente começou, já nos dá um alerta muito forte. Basta para Deus, para agradar a Deus, não fazer o mal? E a resposta foi: é necessário fazer o bem no limite de tuas forças. Então, toda vez que eu deixar a ociosidade dominar a minha alma, questão 564 do Livro dos Espíritos, eu não vou progredir espiritualmente. Então eu posso desencarnar e ficar ocioso no mundo espiritual. É onde vai aparecer alguns depoimentos do sofrimento moral. Um caso da segunda parte de Angéle, uma mãe, que quando Kardec vai dialogar com ela, ela vai dizer que, embora foi mãe, não dava muita atenção aos filhos. Ao marido, ficou entediada, né, porque ela dava até as tarefas das trabalhadores de sua casa para cuidar dos filhos. E aí ela se vê no ambiente, onde ela escuta, né, ela descreve ali o que mais tarde o senhor André Luiz vai explicar no livro Nosso Lar, Umbral. Entre a crosta terrestre e as colônias onde os espíritos já estão arrependidos, né, ali uma faixa do umbral para a gente meio se depurar das nossas formas, pensamentos. A explicação no capítulo, que todos, por gentileza, sejam fiéis aos benfeitores, é Lisias explicando para André Luiz, que André Luiz, em sua última existência, né, não teve a oportunidade, como nós estamos tendo hoje, de ler as obras da codificação. Então, o umbral serve como um purgatório, pronto. Então, Kardec vai colocar aqui no céu e inferno que a Terra já é o nosso purgatório. A gente pode ir se burilando, né, se aperfeiçoando, não por um céu no sentido físico da palavra, mas a questão da nossa, no ato de morrer e depois desencarnar, doçura ao retornar ao mundo espiritual. Ou se a gente, né, tentou enganar os outros, a começar por nós mesmos, uma amargura, questão 153. Então veja que a resposta do mestre para o fariseu, que serve até hoje, então eu preciso amar ao meu pai amoroso, que criou através do amor. Porque se a gente faz a reflexão, Deus precisaria criar o D'Alessandro no universo? Não, mas quando ele criou o D'Alessandro pelo amor dele, ele deu um presente para o universo. Então o universo ganhou mais um outro ser da criação. Mas qual foi a continuação da resposta do mestre? Amarás a Deus de entendimento, de coração, de alma e... Muito obrigado. Então aqui não está desdobramento. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Olha só o parâmetro como. Então eu não posso ir por caminho, quer dizer, poder pode, porque é a lei de liberdade, né? Mas eu não devo ir pelo caminho de eu pensar primeiro nos outros e depois em mim. Eu preciso primeiro me amar, ou auto-amor, virtude, que eu não estou falando amor próprio, que é egoísmo. Egoísmo é desequilíbrio. Culto ao ego, ismo, culto ao ego, o eu.
Então, o egoísmo, egocentrismo, é aquela pessoa que diz primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois os meus. Não é isso que Jesus ensinou no ensinamento que hoje, né, no céu e inferno, as demonstrações. A começar por essa senhora, estou dando um exemplo, tem vários. O alto amor é, primeiro, me sentir filha de Deus. Sou um espírito mortal. Estou um aprendiz do Mestre Jesus. Já que estamos aí na escala espírita. É a questão 625 do Livro dos Espíritos. Então veja que isso é tão sério que quando a pessoa não se percebe como espírito mortal, ela pode até saber. Mas será que ela sente-se um espírito mortal e vive como espírito mortal? Conforme os irmãos colocaram aqui nas músicas. Porque a gente pode teorizar, como foi o caso, alerta, de vários irmãos aqui, o José Fibrier. Ele estava ali em uma condição mediana, que quando a neta o evocou na Sociedade de Estudos Parisienses, ele vai então, a neta vai ficar admirada. Por que ele não estava bem se ele foi honesto? Olha o título da mensagem dele. Ser honesto perante os homens não é ser honesto perante Deus. Porque às vezes a gente está mergulhado numa cultura a qual é permitido uma lei que não tem nada a ver com as leis divinas. Então toda vez que eu acionar a lei de justiça, amor e caridade, eu devo perguntar para mim mesmo. Isso que eu quero é amoroso comigo, é amoroso com o próximo, é amoroso com a vida? Isso que eu quero é justo comigo, é justo com o próximo, é justo com a vida? Isso que eu quero é caridoso comigo, é caridoso com o próximo, é caridoso com a vida? Se as respostas forem sim, eu acionei a lei maior. Ou seja, eu estou praticando os ensinamentos do Mestre Jesus, no diálogo dele, né, na resposta ao fariseu, que serve para todos nós. Compreensível isso foi muito rápido, da importância da prática das leis. E aí o arrependimento, que vai aparecer no livro 4, que é a questão 990, Kardec vai perguntar se o arrependimento é como encarnado ou desencarnado. Ele falou ambos. O fato do espírito se arrepender, ele já pode acionar uma lei, que ele vai abordar aqui, que é o Código Penal da Vida Futura, que um dos facilitadores ou facilitadoras da semana vão tratar. A minha parte aqui é mais a gente refletir da importância da lei de justiça e a lei do progresso, que eu só consigo progredir se eu trabalhar. Trabalhar aonde? Dentro de mim. Fazendo o quê? Na prática de as virtudes, em conexão com as leis divinas, construindo o reino de Deus dentro de mim. Evangelho de Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua, me ajuda, e tudo mais o será acrescentado. Percebe? Então o movimento primeiro é para dentro. Por isso que é importante a pessoa desenvolver a virtude do alto amor. E naturalmente ela, se amando, ela vai dar o que ao outro? O amor. Eu posso ensinar matemática se eu não sei matemática? Eu posso ensinar história se eu não sei história? Percebeu? Então eu só dou ao outro que antes eu dei a mim. Por isso essa importância do alto amor. Que no movimento espírita é muito sério, que o movimento espírita somos nós, porque há um convite alerta há muitos anos de um dedicado trabalhador. Mas ele faz o convite alerta, que às vezes a gente está no mesmo movimento psicológico dele quando ele estava na Terra, né, equivocadamente, no século passado. Eu estou falando do irmão Jacó. É um pseudônimo do livro Voltei, publicado em 1948. Uma pessoa que nasce na República Tcheca, vai para a Europa, conhece o seu amigo Thomas Alva Edison, vem para o Brasil, jovenzinho, vai trabalhar na parte da produção do disco de vinil, vai ser até uma pessoa de negócios, vai ser um dedicado trabalhador da Federação Espírita Brasileira, em diversas áreas, vice-presidente, tesoureiro, médium passista e facilitador, estou usando o termo mais moderno, né? Facilitador dos tratamentos espirituais. E o irmão Jacó, que eu não estou aqui revelando o nome dele, porque essa não é essa a ideia, mas o alerta dele, já no prefácio, ele fala, é para vós, ó espíritas da grande família, que escrevo. Emmanuel não assina o prefácio. Então já dá a dica para a gente. Se Emmanuel, todos os livros que tem outros espíritos, ele faz o prefácio homenageando os colegas,
Então, se o Emmanuel não fazer o prefácio, porque o Emmanuel está dando uma dica. Ó, escutem esse dedicado irmão. Ouçam, que é o melhor termo, porque o escutar é algo fisiológico. O ouvir é quando a gente traz do cérebro para o coração. Jesus fala, escutar e ouvir. Ouça, não é isso? Não é escutar. Porque o escutar, só quem não é deficiente auditivo. Então, é importante eu não só escutar, é algo mais além, ouvir, ou seja, eu internalizar os ensinamentos do Mestre Jesus. E aí, na obra em questão, na obra Voltaire, ele vai mostrar isso. Ele que fez tanta filantropia para os outros, ele esqueceu de desenvolver o alto amor. Ele voltando para o mundo espiritual, sendo recebido primeiro por Bezerra, né, que trabalhou junto com ele, mas depois por Guilom Ribeiro, Leopoldo Cisne, notáveis aí bandeirantes do espiritismo, ele vai ficar em depressão na colônia espiritual e vai sair dela nos mostrando da importância da virtude do alto amor. Então veja que com isto a prática de virtudes e estudarmos, sentir e vivenciar as leis divinas é fundamental nas nossas vidas. Aí, na continuação, eu peguei aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu só estou mostrando o livro que todo mundo tem, né? Se não tem alguém novo, ó, olha lá quantos livros bons para vocês comprarem e darem de presente para vocês. Kardec vai terminar o Evangelho segundo o Espiritismo com 2 capítulos sobre a importância da lei de amor, justiça e caridade acionada às outras leis. Porque quando eu leio o livro dos Espíritos, pelo menos veio essa imagem para mim das leis, né? A lei maior é a lei de amor, justiça e caridade, eu imagino assim um grande oceano. E as outras leis, rios, desaguando nesse grande oceano. Já que a questão 648 falou, a lei maior é que, né, faz o espírito progredir. Então, a lei de liberdade, lei de responsabilidade, lei de causa e efeito, que não tem esse termo, né, diretamente, eles chamam consequência dos atos, lei do dever, ensinado por Lázaro, lei de misericórdia, e assim sucessivamente deságua nessa grande lei. Então, Kardec vai mostrar uma lei importantíssima para a gente acionar a lei de justiça, amor e caridade, a lei de adoração. E aí a gente vai juntos refletirmos nesses minutos finais que eu tenho, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, a parábola do fariseu publicano. Todo mundo lembra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14? Então, para quem está vendo pela primeira vez, que às vezes tem convidados, né? Convidados, então trouxe aqui o livro para estimular a compra do livro e principalmente ser fiel aos benfeitores. Olha, vou ler para vocês, para a gente ver se a proposta do Cristo naquele momento, as pessoas em questão estavam acionando a lei maior, né? Estavam vivenciando essa lei maior, estavam praticando a justiça e estavam progredindo como espíritos imortais. Né? Não precisava desencarnar. Né? A gente pode já, se fazemos reflexões, se fazemos o que ele propõe, meditação, que é a vigilância do Mestre Jesus, a gente consegue identificar dentro de nós nossas tendências e ressignificá-las. Tá bom? Então vamos lá. Então, parábola, muitos já conhecem, né? Eis que 2 homens subiram ao templo para orarem. Um era fariseu e o outro era publicano. Então, pausa, já nos mostrando que Jesus não necessariamente está falando para 2 seres humanos, mas 2 posturas, às vezes, psicológicas que carregamos. E alguns devem estar perguntando, mas Alessandro, você está falando em psicologia? O senhor Allan Kardec, ele falou em psicologia? Bom, eu sei que a maioria aqui é estudioso, né, mas às vezes tem convidado. Se você ler o Livro dos Médiuns, o capítulo 30, Como se funda uma sociedade espírita, o artigo 1º, está lá nos mostrando, nos convidando, nos alertando, o codificador, da importância de uma sociedade espírita para estudar as leis morais, que é o que a gente está fazendo agora. Rápido, é claro. Vírgula, ciências físicas, antropológicas, históricas e psicológicas. São defesas nela, ou seja, dentro da sociedade espírita não é para estudar, mas pode ser do lado de fora. Política e economia. Está lá, artigo 1º.
Se você leu a Revista Espírita, que eu sei que você leu, a Revista Espírita é só um subtítulo. Qual é o título original? Jornal de Estudos Psicológicos. Joana de Ângeles, que é uma das ministras do Cristo, a maioria de suas obras se dedicou a mostrar Jesus, o psicólogo, por excelência. Então, Jesus aqui estava dizendo não a figura do fariseu, nem a figura do publicano, mas sim, às vezes, esses movimentos, né, que eles traziam psicológicos, assim, né? Essa postura. Quem eram os fariseus? Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai tratar que eram a nata, vamos dizer assim, né, dos judeus, os representantes, aqueles que interpretavam as leis. Quem eram os publicanos? Kardec coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, eram os cobradores de impostos. Um fariseu, quando olhava um publicano, ele olhava com amor assim ou com ódio? Com ódio, porque eles pegavam o dinheiro deles, na época os cobradores de impostos, e entregavam para Roma. Não é o caso de vocês que pagaram imposto de renda até o dia, mas o pessoal lá não gostava de pagar imposto. Então ele já está dando a dica. Os dois tinham dentro de si a importância da religiosidade. Quanto que a maioria, às vezes, da população da época, das culturas, não estava, às vezes, preocupada no Criador, eles já estavam preocupados por isso que foram ao templo, a se ligar com o Criador. Então, religiosidade, explicam os dedicados benfeitores de hoje, até no campo da psicologia, essa ligação da criatura com o Criador. Espiritualidade, a ligação da criatura com ela mesma. Então, quando Jesus propõe vigiar e orar, o Espírito está pronto, Jesus está apontando para todos nós esse movimento da espiritualidade. Se eu não identificar dentro de mim, da Alessandra, os meus sentimentos, como, por exemplo, orgulho, como que eu vou desenvolver a virtude de humildade? Porque é a humildade que faz com que o orgulho diminua. Percebeu a beleza? Que foi o caso da irmã que sugeriu que poderia fazer a oração de Francisco. Francisco pediu para a gente sair como uma trouxinha e ajudar o próximo, ou Francisco fez algo muito mais profundo, que é o autoencontro amoroso? Porque se eu identificar dentro de mim o ódio, eu posso levar imediatamente o amor. Se eu identificar dentro de mim a ofensa, que pode ter vários filhos, a ofensa, e tem a mágoa, o ressentimento, desejo de vingança, e lamentavelmente no nosso reino humano a crueldade, os animais não são cruéis. Eu posso levar o auto-perdão, ou seja, o perdão. Isso é muito profundo, porque se eu não me pacificar, como que eu vou colaborar para um mundo de regeneração? Que o próprio Mestre falou no Sermão da Montanha. Bem-aventurados mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Herdarão a terra. Então só vai voltar aqui quem já está se pacificando. Essas guerras que a gente vê, as visíveis e as não visíveis, que são de dados energéticos, começam no conflito da pessoa que está em guerra com ela mesma, diante das leis divinas. Então veja que isso, o convite de Jesus é mostrar, os dois sabiam da importância da religiosidade, mas ele vai se aprofundar. Por isso que ele é mestre. O fariseu de pé orava assim consigo mesmo: meu Deus, eu vos dou graças, porque não sou igual aos demais homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Então vamos lá para participar, senão... O fariseu, olha que ele olhou para o publicano, ele começou com um ladrão, tá vendo? Eles não gostavam de pagar, né? Ele foi amoroso, justo e caridoso com ele e com o próximo dele, que é o publicano. Ele acionou aquela lei fantástica que está no Livro dos Espíritos, a lei de igualdade. Qual virtude que me conecta à lei de igualdade? Não é para manifestar na fala, tá? Não fica só no pensamento. Lembra, toda virtude me conecta a uma lei. Então, virtude e solidariedade. Que lei eu me conecto? A lei de solidariedade. Que Jesus disse na parábola do samaritano. Uma delas. Tem várias ali, só estou indo direto. Se eu pratico a virtude auto-amor e amor ao próximo, me conecto à lei de amor. Se eu pratico a caridade, primeiro comigo,
Sim, porque a questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade ensinada por Jesus? Por que Kardec coloca o adjetivo verdadeiro? Porque ele já viu que estava errado, que é o assistencialismo. Assistencialismo não é caridade. Toma cuidado. Que é até o alerta do irmão Jacó, no livro dele, Voltaire. Vocês lembram a resposta? Benevolência para com todos. Se eu faço algo que não está fazendo bem a mim, não é caridoso comigo. Indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se eu não sou doce comigo, eu não vou ser doce com o próximo. Se eu não me auto-perdoo, como eu vou perdoar o próximo? Tudo bem a beleza da caridade, a virtude da caridade? Mas voltando à pergunta, para vocês não fugirem aí, qual é a virtude que conecta a lei de igualdade? Por isso que eu dei a dica das guerras externas, que já começam nas guerras internas. A virtude de fraternidade, que a USE hoje está promovendo aqui, quantas casas espíritas unidas, o mesmo ideal, para que se cumpra em um dia a frase do mestre, um rebanho só e um pastor. Isso é muito sério. Então, o nosso mestre está alertando aqui, o fariseu não olhava para o outro de cima, ele se achava, porque fazia o quê? Coisas internas ou externas? Externa, jejum 2 vezes por semana. Isso é fácil. Olha as moças tudo esbeltas aí. Jejum mais que 2. E dou o dízimo de tudo que ganham. Também vocês dão, não só o dízimo. 2 vezes mais o dízimo, 3 vezes mais. Tem gente aí que dá 5 vezes mais o dízimo. Mas percebe que ele é todo um movimento para fora e não para dentro. Um movimento de parecer em detrimento do ser. Então, por isso que a gente vai ver nos depoimentos de alguns espíritos o medo da morte. No livro O Céu e o Inferno. Porque quando vem a morte, ela tira as nossas máscaras. Se eu aqui engano vocês, eu não engano os espíritos imortais que estão aqui, seja de qualquer nível, porque só eu pensar, eu sinto, e com a minha vontade eu crio e manipulo o fluido cósmico universal. Então eles sabem tudo que eu estou pensando e sentindo. Os bons me incentivam. Aí, para as pegadas do Mestre Jesus. Os que veem as minhas tendências e quer que eu fique ainda com elas, dá a lenha para a fogueira que eu mesmo acendi. Tudo bem ou foi muito rápido? A continuação. O publicano ao contrário. Olha o publicano. De pé e longe nem levantava os olhos ao céu. Céu. O Kardec explica só no capítulo aqui, o capítulo 3º, céu. Fantástico. Mas é óbvio que eu nem os facilitadores dá tempo. Por isso que a gente está apontando os livros aqui. Todo mundo tem um livro Céu e o Inferno em casa, não tem dos encarnados? Só sem balançar a cabeça, não quero constranger ninguém. Ótimo, para ser depois fiel aos trabalhadores. Então, ele nem olhava o céu, ou seja, movimento introspectivo. Batia no peito dizendo, Deus, tende piedade de mim que sou um pecador. Então, olha o significado das palavras. Pecador, vem de pecado, a marcha do grego, errar o caminho, errar o alvo. Então, no nosso nível evolutivo, errar faz parte. Então, toma cuidado, porque às vezes a gente aprendeu e traz para o movimento espírita as nossas outras culturas religiosas, que devemos respeitar, mas ressignificá-las. Principalmente algumas que têm muita influência teológica dogmática. Não é isso? Qual é o pecado? O Adão pecou e todo mundo pecou. Não é essa a conotação. Pecar é errar. Errar faz parte. Só não erra quem é mestre. Então, para ser didático, o Emmanuel, que eu trouxe aqui o livro dele, como exemplo aqui, só, né? Para vocês verem a importância do céu e inferno. Erra. Só que o erro do Emmanuel não é o meu erro. Tudo bem? Mas é só para ressignificar essa questão do pecado. E só para lembrar, Justiça Divina foi 82 lições que Emmanuel escreve em homenagem ao livro Céu e Inferno. Quando? 1961. Aonde? Na Comunhão Espírita de Uberaba, nas reuniões de segunda e sexta-feira, se transforma no livro da importância, Emmanuel alerta, do livro O Céu e o Inferno. Se o Emmanuel, que é o Espírito Superior, estudou o livro e até fez outro livro para nós estudarmos, a gente não vai estudar o livro? Não, vamos estudar que vocês balançaram a cabeça que vão estudar o livro. Balançaram? Balancei. Obrigado, isso. O anjo da guarda já tirou um selfie, pronto, fiquem felizes. A minha parte com os anjos da guarda de vocês, a começar pelo meu, já fiz a minha parte. Mas veja, a gente está aqui salientando e trouxemos, em nome do programa Nascentes da Caridade e da Livraria Pingo de Luz, para cada casa espírita,
para a sua biblioteca o livro Justiça Divina, porque no capítulo 36 ele vai falar da lei do mérito, que é uma lei divina. Eu tenho que trabalhar, progredir para ter o mérito de desenvolver a virtude de felicidade. Felicidade. Por isso que a pessoa volta ao mundo espiritual com doçura, conforme a questão 153 e vários depoimentos aqui, a começar pelo senhor Sanson, né, quando vai falar para Kardec da alegria de voltar ali nos estudos e aonde ele está. Então, voltando aqui para o publicano, bati no peito, ó Deus, tem de piedade de mim que sou um pecador. Olha agora, tem em negrito aqui, ó. Eu acho que Kardec também deixou em negrito, né, que todos os tradutores deixaram em negrito. Digo-vos que este voltou justificado para casa. Então, quem realmente orou, quem realmente acionou a lei de adoração, estamos aqui falando rápido algumas delas, lei de amor, justiça e caridade, lei da igualdade, quem que realmente trabalhou, quem que vai progredir e quem acionou a lei do mérito. O fariseu ou o publicano? O publicano. Esse, olha lá, voltou justificado, acionou a lei de justiça, mas não a justiça que a gente aprende dos homens. Aqui estamos lendo, né, de maneira assim bem coloquial, que é essa proposta, estimulou o estudo. Então, quem realmente acionou a lei de amor, justiça e caridade foi o publicano. Então, aos olhos da sociedade, dois estavam, vamos dizer assim, no templo. Mas somente um estava em conexão com o Pai, em comunhão com o Pai e exercitando as leis através das práticas das virtudes. O publicano. Sua casa é a sua individualidade. E não o fariseu. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. Então vamos lá. Tá, até assim, lendo rápido, dá a impressão que o mestre está dizendo que tudo bem que a gente faz, vai ter uma galera do outro lado nos aguardando para bater palma. Não. Veja só, que tudo é consciencial. Tudo vem das vozes alerta da nossa consciência, conforme eles respondem em vários momentos do livro dos Espíritos. Até mesmo os anjos de guarda, que é a questão 495, que se aproximam para nos ajudar através das vozes da consciência. Então, em vários momentos, eles falam das vozes da consciência, ou seja, o divino dentro de nós, conforme fala Emmanuel, que é a nossa consciência. Então, quando eu volto para o mundo espiritual, o que será exaltado? Para mim mesmo. Que hoje é estudado até nas doutrinas da psicologia e psiquiatria, que estuda comportamento do cérebro. As nossas ações e esforços, as experiências quase-morte. As pessoas relatam que quando a gente volta para o mundo espiritual é como se a gente estivesse assim, num cinema, só nossa cadeira e um telão. E o telão foi a nossa última existência, todos os nossos atos. Mas se a pessoa fez esforços, ele vai ter medo da morte. Mas é isso que a gente percebe na prática dos espiritualistas. Porque a gente esperava ter medo da morte dos materialistas. Agora, os espiritualistas, não tem um contrassenso? O espiritualista que acredita que a vida continua, ele tem medo da morte. Por que ele tem esse conflito? Porque ele, às vezes, não está fazendo o convite amoroso do mestre proposto. Ele está muito fariseu e pouco publicano. Então, quando eu voltar ao mundo espiritual, será exaltado os meus esforços de crescer, de superar a mim mesmo, de construir de maneira gradativa o reino dos céus. Por isso que o progresso é devagarzinho, não é algo apressado. Relembrando os cantores, lembra que eles fizeram a gente refletir? Ando devagar. Mas eles se basearam em quem? No texto evangélico. Quando o texto evangélico diz, andai como filhos da luz, não é para sair correndo, nem muito menos fica parado. Mas é o convite amoroso do mestre de nós andarmos nos passos luminosos dele. E para honrar um amigo do tempo, o relógio, que me diz que eu tenho 1 minuto. Então eu vou terminar agradecendo a paciência das senhoras, dos senhores e principalmente, graças a Deus, tem jovem aqui encarnado, né, estudando, através dessa bonita prece, a prece de aceitação da senhora Maria Dolores, que está registrada no seu livro Recanto da Paz, lá na década de 50, através de Francisco Cândido Xavier. Então, vamos juntos mentalizar a benfeitora, o benfeitor e principalmente o codificador e o mestre Jesus.
Prece de aceitação. Se eu pudesse, Jesus, queria estar contigo para ser a esperança realizada de quem vai pelo mundo estrada a estrada entre a necessidade e o desabrigo. Desejava seguir-te humildemente, sem méritos embora, para erguer-me em consolo de quem chora, mostrando o coração enfermo e descontente. Queria acompanhar-te nos recintos, onde a dor leciona e aperfeiçoa, a fim de ser conforto junto dela, e manejando a frase eterna e boa, afirmar como a vida é grande e bela. Se pudesse, Senhor, conversaria com todas as crianças, para dizer que não te cansas de criar alegria. E seria feliz ao converter-me em modesto recado, informando Jesus a todos os velhinhos que nunca estão sozinhos, porque segues conosco lado a lado. Se dispusesse de recursos, queria ser a vela pequenina, acesa no clarão do sol que levas, de modo a socorrer os que jazem nas trevas, fugindo sem razão da bondade divina. Entretanto, Senhor, sem das deficiências que carrego, venho a ti como estou, por isso mesmo rogo, não me deixes a sós por onde vou. Se não posso, Jesus, ser bondade, socorro, paz e luz, toma meu coração e, perdoando a minha imperfeição, esquece tudo que o meu sonho almeja. Ensina-me, Senhor, com o teu imenso amor, o que queres que eu seja. Que a paz do Cristo seja sempre presente em nossas ações. Muita paz para todos. Jesus, para Jesus. Nossa, Você sabe de qual você tem mais? Tem. nós vamos agora, encerrando essa parte inicial, ainda temos depois alguns recados. Vamos pedir ao nosso amigo Marcelo, que está aqui à frente, representando o Lar Espírita Aurélio Agostinho, para fazer a prece de encerramento. Depois de tudo que foi dito, de tanta emoção junto às canções, das lições trazidas pelo D'Alessandro, vamos cerrando nossos olhos, agradecendo a espiritualidade amiga, a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, aos nossos protetores espirituais, a graça de aqui podemos estar e ter recebido tanto. E deste tanto que recebemos, pedimos que possamos levar aos nossos lares e dividir com os nossos familiares. E com a prece que Jesus nos ensinou, vamos encerrando a parte espiritual da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos de todo o coração aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas liberta-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.